Olá, turma. Professor Enos Andrade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os lançamentos de débito e crédito nas contas. E iremos voltar trabalhando com aquele exercício do balanço patrimonial que a gente já vinha trabalhando antes. E aí eu vou ensinar para vocês aqui como se faz os débitos e créditos, que é exatamente os lançamentos que são feitos lá dentro da contabilidade. Para nós entendermos como é que funciona a dinâmica, eu vou pegar aqui o balanço patrimonial, e só para a gente entender, para a gente relembrar lá, o balanço patrimonial, basicamente, ele vai estar assim. A gente tem do lado esquerdo tudo que a empresa tem, só relembrando lá, lembrando as aulas anteriores, aquilo que a gente aprendeu. Então, tudo que a empresa tem. Então, o que você vai ter aqui no balanço patrimonial no ativo? A gente vai ter aqui veículos, bens, máquinas, dinheiro e etc. Uma série de coisas. Inclusive, aqui é que ficam o quê? Olha, estou marcando aqui, os bens e os direitos. Então, os bens, lembrando lá, os bens são aquilo que está na posse da empresa. Então, se você tem uma máquina, um veículo, se você tem um prédio, se você tem um equipamento, um dinheiro, por exemplo, ou no caixa, isso está na sua posse. Isso é considerado um bem. Se você tem lá, por exemplo, algo a receber, então uma conta a receber, se você tem lá um título a receber, alguma coisa a receber, ou uma aplicação financeira no banco, estou marcando aqui, ó, isso representa o quê? Um direito. Então, eu tenho um direito lá com o outro, um direito a receber. E desse lado aqui a gente tem o quê? Tem o passivo. Então o que é o passivo? O passivo representam as dívidas e as obrigações da empresa. Então aqui é onde estão, por exemplo, as dívidas lá com fornecedor, com cliente, fornecedor, com bancos, né, financiamento de bancos, com títulos que a empresa emitiu no mercado. E é nesse lado também que fica uma parte dos sócios, que é o patrimônio líquido. Lembra lá, a parte dos sócios. Então, basicamente ali vai estar o quê? O capital social e aquelas contas voltadas para principalmente as contas voltadas para o lucro. Então, reserva de lucro, os lucros acumulados e algumas outras coisas aqui. Então, só voltando lá, se a gente pensar bem no ativo, então, o ativo, tudo que a empresa tem, e o passivo, de onde as coisas que estão no passivo vieram. Então, o passivo, na verdade, ele é a origem, é de onde vem a grana, de onde vem o money. Se nós pensarmos dessa maneira, a gente vai pensar o seguinte, o passivo, o que é o lado do passivo? Vou colocar até a perguntinha aqui, ó, o passivo cobra ou deve? Uma boa pergunta, uma cobra ou deve? Então ele vai cobrar a empresa ou ele deve? É uma maneira fácil de a gente poder decorar. Então a gente vai pensar o que? O passivo ele cobra. Ele cobra por quê? É desse lado que está lá aquelas contas ou aqueles indivíduos que vão cobrar a empresa, que vão estar bancos, onde estão as dívidas, então bancos, fornecedores e assim sucessivamente, salários a pagar, impostos a pagar, etc. Então ele cobra, e logo, se o passivo cobra, ele é o lado credor, é o lado que cobra. E se ele é o lado credor, tudo que aumentar no passivo vai ser um crédito. Tudo que aumentar no passivo vai ser um crédito. E que lado que está o passivo? O passivo está do lado direito. Então, quando a gente for trabalhar o razonete, que é uma forma mais tranquila da gente poder ensinar as questões dos débitos e créditos, então nós vamos fazer o quê? Vamos lançar do lado direito. Do lado direito. Então, voltando lá. Passivo e patrimônio líquido, tá? O raciocínio é o mesmo. Então, passivo e patrimônio líquido. Cobra ou deve a empresa? Cobra a empresa. Se ele cobra a empresa, logo ele é o lado credor. E tudo que aumentar em passivo ou patrimônio líquido vai ser um crédito. E aumenta do lado direito. Aumenta desse lado aqui, ó, do lado direito. Agora vamos para o ativo. O ativo, voltando lá à pergunta, de novo, a mesma pergunta. Então o ativo, ele cobra ou deve? Ó, cobra ou deve o ativo? Cobra ou deve? Então, voltando lá, o passivo cobra ou deve? O passivo cobra. E o ativo deve. O ativo é o outro lado, ele deve. Então, o ativo deve. E ele deve para quem? Na verdade, ele deve basicamente para o passivo. Porque o passivo coloca o dinheiro lá no ativo. Então, todas as contas de ativo, elas devem para quem? Para o passivo. Então, se pegar a conta caixa, conta banco, aliás, desculpa, banco conta movimento, né? Banco conta corrente, se pegar a conta de veículos e tal, elas devem para quem? Deve para o passivo. Logo, todas as contas que estão desse lado são chamadas contas devedoras. Porque elas devem, se elas devem, elas são devedoras. E tudo que aumentar nessas contas, a gente vai chamar de débito.
Tem outros, inclusive outros professores que até citam que o ativo ele deve fluxos de caixa, ele deve retorno, ele tem que gerar dinheiro para a empresa, né? Então, essa é uma outra visão de você olhar. Por exemplo, se você coloca uma máquina na empresa, essa empresa tem que gerar dinheiro para a empresa, ela tem que gerar fluxos de caixa. Então, é uma outra maneira. Então, vamos lá para o exercício agora. A empresa Carvalho Cia iniciou suas operações com 430 mil através de uma conta aberta no Banco Brasileiro. Aqui, ó, 430 mil através de uma conta aberta no Banco Brasileiro. Então, uma perguntinha lá, o que entrou para a empresa? Entrou o quê? Entrou dinheiro. Entrou dinheiro, 430 mil. E esse dinheiro ele vai entrar onde? Então, ó, através de uma conta aberta no banco. Então, esse dinheiro vai entrar onde? Ele vai entrar no banco. Ele vai entrar no banco, vai entrar aqui, ó. O dinheiro vai entrar no banco. E o banco tá. Onde o banco está? O banco está no ativo. Ó, estou marcando aqui na tela. O banco está no ativo. Banco cobra ou deve? Aquela pergunta de novo. Banco cobra ou deve? O banco deve. Logo, se o banco deve, é uma conta devedora. E tudo que aumentar em banco vai ser um débito. Vai ser um débito. E o ativo está de que lado? Ó, lado esquerdo. Lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, vai ser o quê? Um débito na conta banco. Ó, débito na conta banco. No valor de 430 mil reais. 430 mil reais. Então, aqui é um débito na conta banco no valor de 430 mil reais. Fiz aqui o lançamento. Legal. Só que assim, se entrou, aquela mesma raciocínio, se entrou 430 mil no banco, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, de onde foi que isso veio? Aquela mesma pergunta. Então, ele fala aqui, ó, através de veio empregado pelos sócios. Então, quem colocou o dinheiro na empresa, quem colocou o dinheiro? Foi os sócios. Os sócios colocaram o dinheiro. Então, se for os sócios colocaram o dinheiro, de onde que esse dinheiro veio? Capital social. Estou voltando ao raciocínio. Capital social está onde? Ó, está no patrimônio líquido. Faz parte o quê? Das dívidas e das obrigações da empresa. Voltando já fiz essas perguntas em sala de aula. Por exemplo, quando a gente fala da parte dos sócios, representa uma dívida da empresa? Sim, representa uma dívida da empresa. Uma dívida com quem? Com os sócios. Então, é uma obrigação da empresa com os sócios. Uma obrigação que essa empresa tem com os sócios. Então, vamos lá. A conta capital social cobra ou deve? Ela cobra ou deve? Então, ela cobra, porque o sócio colocar a parte dele na empresa, ele quer, é como se fosse uma dívida que a empresa tem com os sócios. Então, essa parte cobra. Logo, a conta capital social faz parte do lado credor. E tudo que aumentar em capital social vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Então, vai aqui, ó, um crédito na conta capital social. 430 mil reais. 430 mil reais na conta capital social. Legal. Então, fizemos aqui, ó, para todo débito, um crédito. Para todo débito, um crédito. Então, um débito de 430 mil na conta banco e um crédito na conta capital social de 430 mil. Então, continuando lá, ó, no dia seguinte, os mesmos sócios colocaram mais 30 mil no caixa da empresa. Então, onde que esse dinheiro entrou? Esse dinheiro entrou no caixa. Tem até uma marcaçãozinha aqui, deixa eu só fazer um ajuste. Vou fazer um ajuste aqui. A conta caixa ela estava bem aqui. Então, deixa eu só acertar aqui a conta caixa. Isso aqui estava já numa outra resolução. Então, deixa eu fazer o acerto aqui da conta caixa. Só fazer o acerto aqui, deixa eu... O nome dela aqui, essa aqui é a conta caixa. Conta caixa. Então, a conta caixa, de novo, a conta caixa deve ou cobra? Então, a conta caixa, ela está onde? Ela está no ativo. Então, ela deve. A conta caixa deve. Logo, se ela deve, ela é uma conta o quê? Devedora. Devedora. E se ela é uma conta devedora, tudo que aumentar em caixa vai ser um débito. E aumenta do lado esquerdo. Esquerdo. Então, vamos lá. Um débito na conta caixa. No valor de 30 mil. Agora, aquela mesma pergunta. Se aumentou 30 mil em caixa, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem colocou esse dinheiro na empresa? De novo, ó, foi os sócios. Os sócios colocaram esse dinheiro na empresa. Então, esse dinheiro, a gente vai registrar ele onde? Ó, capital social. De novo, capital social está onde? No patrimônio líquido. Está desse lado aqui, ó. Então, patrimônio líquido, cobra ou deve?
Patrimônio líquido, cobra. Logo, ele está do lado credor. E tudo que aumentar em patrimônio líquido vai ser um crédito. E aumenta do lado direito. Então, vai aqui, ó. 30 mil reais, ó. 30 mil reais. 30 mil reais de crédito. Aí, continuando aqui, ó, em 7 de maio foram compradas máquinas de check-out de freezer no valor de 126.400. Então, o que a empresa tem agora? Ela tem máquinas e equipamentos. Quanto? 126.400. Vou colocar aqui. Antes de fazer o lançamento, voltar para aquelas perguntinhas de novo. Então, máquinas. Máquinas faz parte do que a empresa tem. Máquinas faz parte do que a empresa tem. Logo, estão no ativo. É um bem. Ativo, cobra ou deve? Então, ativo deve. O ativo deve. Logo, as contas de ativos são contas devedoras. E tudo que aumentar em ativo vai ser um débito. E aumenta do lado esquerdo. Então, lá de novo aqui, ó. 126.400. Então, vai ser um débito na conta máquinas e equipamentos. Débito na conta máquinas e equipamentos no valor de 126.400. Só que se entrou máquinas e equipamentos aqui de 126.400, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então ele fala o seguinte, ó, sendo o valor financiado pelo Banco Beta. Então ela veio por intermédio do quê? De financiamento. Então financiamento, lembra lá, ó, financiamento é uma dívida. Então ele está o quê? Ele está no passivo. E o passivo cobra ou deve? Cobra. Passivo cobra a empresa. Logo, se o passivo cobra, o passivo é o lado o quê? É o lado credor. É o lado credor. E tudo que aumentar em passivo vai ser um crédito. Vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Tá aqui, ó. 126.400. 126.400. Legal. Então, fiz aqui, ó. Então, foi o quê? Um débito na conta máquinas e equipamentos de 126.400 e um crédito na conta móveis e utensílios de 126.400. Aí, continuando lá, ó, em 8/5, houve a compra de um carro no valor de 38 mil reais. Então, o carro é o quê? Faz parte do que a empresa tem. O carro faz parte do que a empresa tem, logo é um bem. Então, está onde? Onde está o carro? Está no ativo. Está no ativo, o carro está no ativo. E o ativo, cobra ou deve? Então, o ativo deve. O ativo deve. Tá aqui, o ativo deve. Logo, as contas de ativo são contas devedoras. E tudo que aumentar em ativo vai ser um débito. E aumenta do lado esquerdo. Então, vamos lá. Onde está carro? Tá aqui, ó. Veículos. Veículos, né? Então, qual é o valor? 38 mil. 38 mil reais. 38 mil reais, esse é o valor. Legal. Só que se entrou um veículo, ó, de novo aqui, ó, se entrou um veículo, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Quem colocou isso na empresa? Então ele fala o seguinte, ó, foi financiado através do Banco Alfa. Então ele veio por intermédio de quê? Veio por intermédio de financiamento. Veio por intermédio de financiamento. Então tá aqui, ó, 38 mil. Então, só voltando lá, vamos voltar a perguntinha de novo, vamos lá. Financiamento, cobra ou deve? Cobra ou deve? Financiamento cobra. Financiamento aqui, está aqui, ó, no passivo. Ele cobra. Logo, tudo que aumentar, logo, financiamento está do lado credor. E tudo que aumentar em financiamento vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 38 mil. 38 mil. Lado direito. Então só voltando lá, Então, só voltando aqui o exercício, pessoal, acho que só deu uma falha aqui, né? Eu coloquei imóveis e utensílios, aqui o último financiamento da máquina. Olha, eu não fiz a leitura aqui, mas deixa eu arrumar aqui, ó, 126.400 era o crédito de imóveis e utensílios, da máquina, né? Da máquina. E aqui, e aí a gente tem mais um crédito aqui embaixo. Mais um crédito aqui embaixo, que é do veículo, ó, 38 mil. Então, teve essa falha aqui, mas a gente já consertou aqui, ó. Então, teve dois créditos na conta financiamentos. Dois créditos na conta financiamentos, um de 126.400 e outro de 38 mil. Já fiz o ajuste aqui, já fiz o acerto aqui. Legal. Aí, então, veículos, voltando lá de novo,
Então entrou um veículo de 38 mil, um débito na conta veículos de 38 mil e um crédito na conta financiamentos também de 38 mil. Lembra lá, para todo débito um crédito. Então em 15 de maio, o sócio Alberto colocou na empresa mercadorias que possuía de um antigo proprietário no valor de 28 mil reais. Aqui ó, sócio Alberto, 28 mil reais. Então o que acontece? Essa mercadoria, ele tinha lá essa mercadoria, estava lá no galpão, lá guardada, e ele de repente... Ó, eu vou entrar de sociedade nessa empresa e eu vou entrar com essa mercadoria. Então, onde que essa mercadoria entrou? No estoque. De novo lá, o estoque está no ativo. Então, faz parte de tudo que a empresa tem. É um bem, o estoque é um bem. Então, estoque, cobra ou deve? Cobra ou deve? Ó, estoque deve. Logo, faz parte das contas devedoras. E tudo que aumentar em estoque vai ser um débito e aumenta. Que lado está o ativo? Está do lado esquerdo. Então ele aumenta do lado esquerdo. Então vou colocar aqui, ó, 28 mil reais. Opa, 28 mil reais. 28 mil reais de estoque. Então 28 mil reais de estoque. Só que se entrou 28 mil reais de estoque, ela perguntinha, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, de onde isso veio. Quem colocou essa mercadoria na empresa? Foi o sócio. Ó, o sócio Alberto, está aqui, ó. O sócio Alberto colocou. Então, vai aumentar o quê? A parte de quem? A parte do sócio na empresa. Capital social. Então, vamos lá. Capital social, uma conta que cobra ou deve? É uma conta que cobra. Capital social cobra. Logo, faz parte do lado credor. E tudo que aumentar em capital social vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Então vamos lá, então vou aumentar mais um pouquinho aqui a parte do sócio. Ó. Deixa eu colocar aqui num quadro aqui embaixo. Então ele vai o quê? Olha, 28 mil reais. 28 mil reais a parte do sócio na empresa. Então, só acertar aqui, 28 mil. Aqui, é isso aí. Então foi lá, foi um débito na conta estoques e um crédito na conta capital social. Então vamos lá, então em 20 de maio a sócia Josefa colocou mesas e cadeiras no valor de 5 mil reais. Então mesas e cadeiras faz parte do que a empresa tem. Ó, faz parte do que a empresa tem. Logo é um bem, né? Então cobra ou deve? Então deve. Então estoque ele deve. Logo, as contas aqui de estoque são contas devedoras. E tudo que aumentar em estoque vai ser um débito e aumenta do lado... Aliás, desculpa, imóveis e utensílios, né? Eu tô falando móveis e utensílios, não me confundir, móveis e utensílios, vamos lembrar lá. São os móveis, né? São as cadeiras, etc. E tudo que aumentar nessas contas vai ser um débito e aumenta do lado esquerdo. Então tá aqui, ó, 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. Deixa eu fazer o acerto aqui. 5 mil reais. Legal. Legal. Então, vamos lá. Só que se entrou móveis, a mesma pergunta. Se entrou móveis e utensílios, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Quem colocou esses móveis na empresa? Então, ele já fala aqui, ó, foi a sócia Josefa, colocou os móveis na empresa. Então, de novo, como no item anterior, aumentou a parte do sócio. Então, aumentou aqui, ó, 5 mil reais. Aumentou a parte do sócio aqui, ó, 5 mil reais. Aqui a vírgula, acertar certinho, colocar tudo certo aqui. Ó, 5 mil reais. Então foi o quê? Foi um débito na conta móveis e utensílios e um crédito na conta capital social. Então, esse lançamento. Agora vamos para o último aqui, ó. E um dos 6, a empresa adquiriu mercadorias no valor de 12 mil reais. Mercadorias, valor de 12 mil. Então, de novo, mercadoria vai entrar onde? Vai entrar no estoque. No estoque. O estoque é uma conta que cobra ou deve? É uma conta que deve. Uma conta que deve, ó, fica aqui do lado do ativo. Faz parte do que a empresa tem. Faz parte do que a empresa tem. Logo, as contas de estoque são contas o quê? São contas devedoras. E tudo que aumentar em estoque vai ser um débito e aumenta do lado esquerdo. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, colocar aqui embaixo. Então, vamos lá, qual foi o valor? 12 mil. Ó, 12 mil reais. 12 mil reais.
Só que é aquela mesma coisa. Se entrou estoque, o que eu tenho que mostrar? De onde isso veio. De onde isso veio. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que a mercadoria ela foi comprada a prazo, para ser paga em 30 dias. Então, a gente vai até aprender isso em aulas futuras. Todas as dívidas de mercadorias para revenda ou de serviços tomados, obrigatoriamente essa dívida tem que ser colocada nos fornecedores. Você vai colocar essa dívida nos fornecedores. Professor, eu posso colocar em financiamentos? Não, não pode. Financiamentos, apesar de ser um financiamento, isso não deixa de ser um financiamento. Mas, para quem faz análise de balanço, ele precisa ter esse entendimento, essa separação, de que na conta fornecedores estão ali, até a gente faz uma série de análises aí voltada à questão operacional da empresa. Então, a gente vai ter essa noção de que ali só tem dívidas de mercadorias. Então, de novo, fornecedores é uma conta que cobra ou deve? Então, uma conta que cobra. Logo, se é uma conta que cobra, é o lado credor. E tudo que aumentar em fornecedores vai ser um crédito. Fornecedores está em qual lado do balanço? Está do lado direito. Lado direito do balanço. Está lado direito. Então, tudo que aumentar em fornecedores, vai ser um crédito. E aumenta do lado direito. Então, quanto? 12 mil reais, ó. 12 mil reais. 12 mil reais. Legal. Então, olha, a gente já tem aqui um débito na conta estoques e um crédito na conta fornecedores. Legal. Aqui encerramos os lançamentos. Aí, quando a gente finalizar os lançamentos, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fechar o saldo das contas. E aí, cada conta vai fechar do seu lado. Então, por exemplo, a conta banco. A conta banco aqui, ó, ela está com 430 mil reais. Ela está com 430 mil reais. Só teve esse lançamento. Então, como só teve esse lançamento, o que acontece aqui? Se teve só esse lançamento de 430 mil reais, ela vai ter o saldo de 430 mil reais. Então, eu vou até alterar a cor aqui, aqui só para a gente ter uma noção de que esse é o saldo. Ó, 430 mil reais. É uma conta, de novo, ó. De novo, é uma conta devedora. Ela está do lado do ativo, é uma conta devedora. E no razonete, a gente fecha o saldo dela do lado esquerdo. Se tivesse saído o dinheiro do banco, a saída ia ser do outro lado. E a gente ia fazer um menos o outro. Então, vamos lá aqui, ó. Vou fechar aqui mais umas duas contas aqui, só para vocês terem a noção. Ou a gente fecha aqui a maioria delas aqui, dentro do possível aqui. Então, vamos lá, a conta caixa, 30 mil. Vou até aproveitar aqui o valor aqui do banco para jogar aqui, ó. Então, o saldo dela fechou o quê? Fechou do lado esquerdo, porque é uma conta, de novo, uma conta devedora. É uma devedora, então ela fecha aqui do lado esquerdo, Deixa eu pegar aqui embaixo, a conta fornecedores. Ó, a conta fornecedores, 12 mil. Só teve esse lançamento, então a gente não vai somar nada aqui, ó. 12 mil reais. A conta fechou em 12 mil. Então aqui, ó, vou colocar aqui em vermelho também. 12 mil reais. Então a gente fecha o saldo dela em 12 mil reais. A conta estoques aqui, ó, ela teve dois lançamentos, né? 28 e de 12. Então se a gente somar os dois lançamentos aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Se a gente somar os dois lançamentos, então a gente vai ter o que aqui, ó? Deixa eu mudar a cor aqui. A gente vai ter o que? Um saldo de 40 mil reais. 40 mil reais. Legal. E assim sucessivamente. Então a gente vai fechando os saldos aqui, fechar o saldo de todas as contas. Então aqui, ó, máquinas e equipamentos aqui, ó, 126.400 mesmo, né? 126.400. É uma conta devedora, lembra lá, conta devedora, aqui do lado esquerdo. Conta devedora. Móveis e utensílios fechou com quanto? Com 5 mil. 5 mil reais. Aqui, ó, fecha aqui do lado esquerdo, 5 mil reais. 5 mil reais. Legal. A conta veículos aqui, ó, 38 mil. Então, ela fechou com saldo de 38 mil. 38 mil reais. 38 mil. Aqui, vou fechar o saldo dela aqui com 38 mil reais. A conta financiamentos, então deixa eu ver se eu só consigo fazer aqui o lançamento dela aqui, mas aí a gente já vai ter a noção. Eu vou colocar o saldo bem ao lado aqui, porque mais é
por causa aqui da configuração das tabelas. Então, vou pegar a calculadora aqui, ó. A calculadora, 126.400. Só puxar a calculadora para cá. Então, 126.400 mais 38.000. 38.000. Então, deu quanto aqui, ó? 164.400. Então, deixa eu colocar aqui em vermelho, colocar o saldo dela aqui, ó. 164.400. Deixa eu só ver se ela me permite colocar pelo menos o saldo aqui ao lado. Isso aqui é uma tabela invisível, né? Se for permitido, a gente já coloca aqui. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui o saldo de 164.400. Legal. 164.400. Aí vocês já vão saber que aqui é o saldo. Eu vou deixar ele aqui ao lado por causa das configurações aqui da tabela. Legal. E a conta de capital social, uma coisa aqui, ó. Para fechar essa conta, o que eu vou fazer? Deixa eu só puxar. Ele é uma invisível aqui também. Eu vou puxar para cá. E aí a gente soma a conta capital social. Ficou aqui na conta capital social. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Passar a calculadora para cá. Então, zerar aqui a calculadora. Então, ó, 430.000 mais 30.000 da conta capital social, mais 28.000, mais 5.000. 5.000. Então, a conta capital social fechou aqui com 493.000. Como tem uma questão de configuração, aqui eu vou colocar bem ao lado, 493.000. Bem ao lado aqui, ó, 493.000 reais. 493.000 reais. Aqui, deixa eu colocar aqui em vermelho, para facilitar, para a gente saber o saldo. Então, assim, fechamos os lançamentos, fechamos o saldo. É assim que fecha. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês o balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? Na verdade, o balancete de verificação, você vai pegar, colocar na tabela todas as contas credoras e devedoras e verificar se você fez certinho. Todos os débitos, todos os créditos certinho, os dois lados eles vão ter que bater. Lembrando lá, o saldo é o mesmo lá do exercício anterior. E se a gente for montar um balanço a partir disso aqui, é os mesmos saldos, é o mesmo balanço. Não vai diferenciar, não vai alterar. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.